grande privilégio estar aí com vocês. Eu não me sinto nem merecedor, eu sabe no meu coração que é com bastante temor e expectativa só no Senhor que me coloco aqui para repartir apenas umas migalhinhas dos 5 pães e 2 peixinhos e colocar na mão do Senhor para que Ele abençoe e faça o que Ele deseja. Ao ouvir o Léo mexendo aqui, eu comecei a lembrar das reuniões que o Dom Gini Francisco, quando ele viajava, né? Os irmãos iam com o microfone e ele estava rejeitando ali, e me deu muita saudade. Eu espero que o Senhor nos abençoe nesse tempo, como todas as vezes que a gente pode estar entre ele em momentos assim. Que a fraqueza do vaso de barro não seja um empecilho para o tesouro se manifestar, né? Que o Senhor seja engrandecido. Vamos ter mais um tempo de oração e colocar diante do Senhor mais uma vez esse tempo. Pai, muito obrigado, porque, Senhor, como Tu nos trouxeste até aqui, assim também Tu farás aquilo que desejas no Teu coração, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti com toda humildade e temor, esperando que a Tua própria palavra produza aquilo para a qual o Senhor a enviar. Tua palavra jamais volta vazia, ela certamente fará tudo o que o Senhor designar. Encontra em nosso coração, Senhor, para que de tal forma o Senhor consiga nos falar, consiga nos dirigir, a ponto de nós ficarmos, Senhor, totalmente devotados a Ti. Aumenta em nós o nível da Tua graça. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor pode edificar a Tua igreja. O Senhor prometeu que faria isso. E ninguém pode fazer além do Senhor. A nossa expectativa está toda em Ti mesmo. Nós não queremos ver a ninguém, Senhor, exceto a Jesus. Leva embora Moisés e Elias, ou qualquer outra coisa que apareça, ou que tenha, Senhor, o desejo de tomar o Teu lugar. Senhor, que seja unicamente o Senhor o centro da nossa comunhão. Seja engrandecido. É o que nós queremos, nós Te pedimos. Guarda-nos de qualquer distração, guarda-nos do nosso inimigo, que também é o Teu inimigo, e guarda-nos de nós mesmos também. De fazermos algo baseado no nosso ego ou no que somos. Queremos, Senhor, ficar como aquelas pedras do templo, escondidos atrás das tábuas, escondidos atrás da Tua cruz, não aparecendo, Senhor, mas simplesmente ministrando cultos na Tua presença. É o que nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Vamos, então, começar a nossa consideração da palavra, irmãos, com o texto de Gênesis. Nós vamos ler algumas sequências de versículos. E eu queria dizer que o meu sentimento, o encargo que eu tenho de compartilhar com os irmãos é com relação ao assunto que Deus tem depositado no meu coração todos esses dias, todo o tempo que Ele tem me proporcionado para poder ler a palavra e trazer à tona esse assunto, que é um assunto pouco falado no meio do povo de Deus, embora a necessidade seja tão grande. E como o Fábio bem falou, nós chegamos já ao fim dos tempos, nós chegamos a um tempo final, no encerramento dessa era, onde devemos estar preparados para aquilo que há de vir, né? E o que há de mais precioso que há de vir é a vinda do nosso Senhor, e a igreja quase não fala desse assunto, nesse tempo de grande apostasia que tem acontecido no meio do povo de Deus. E quando fala-se, tem muita, como o Fábio falou, muita informação, muita coisa sendo dita, mas de forma confusa, de forma muito dispersa e sem a centralidade do Senhor Jesus e do propósito de Deus. Então, eu queria falar com os irmãos, uma comunhão aos pés do Senhor, falando sobre o reino, né? O reino no seu aspecto agora e vindouro e a nossa preparação para com ele. Então, hoje nós vamos começar sem nenhuma pretensão de querer encerrar assunto já. Vamos seguindo o Senhor, né? Conforme nós vemos na figura da nuvem e da coluna de fogo, vamos seguindo Ele mesmo, e Ele mesmo vai nos guiar com a porção que é para hoje, para os outros dias, né? Os irmãos têm liberdade de me interromper, de falar, de perguntar, tá?
Eu não sou melhor que ninguém, eu estou aqui como um irmão para aprender com vocês aos pés do Senhor. O único que sabe aqui, nosso mestre, é o Senhor Jesus. Ninguém mais. Então vamos, diante dele, ler alguns versículos. Vamos em Gênesis capítulo 1, por favor. Gênesis 1, nós vamos ler o versículo 26 a 28. Eu estou lendo na versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Tá? Embora eu tenha aqui também a Bíblia textual, que eu tenho gostado muito dela, depois eu posso explicar os motivos em crítica textual para os irmãos, por que eu tenho a recomendar essa Bíblia aqui para vocês lerem. Talvez uma vez ou outra eu vou fazer uso dela. Tá? Mas aqui na João Ferreira, versículo 26 de Gênesis 1. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Vamos para Gênesis capítulo 5 agora. Versículo 1 até o 3. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Vamos agora para o capítulo 9, por favor. Versículo 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Então, esse é o texto. Agora vamos para Êxodo. Êxodo capítulo... Deixa eu abrir aqui. Capítulo 4. Versículo 22. 21 e 22. E também 23. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto nas mãos. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, o teu primogênito. Capítulo 19, irmãos. Versículo 4 até o versículo 6. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa.
São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Vamos parar por aqui por enquanto. Irmãos, quando Deus criou o homem, para começar, antes de nós mencionarmos Gênesis, nós sabemos, de acordo com Efésios, capítulo 1, versículo 9 e 10, que o eterno propósito de Deus em Cristo é fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como na terra, de acordo com o conselho da sua vontade. Ele deseja convergir para o encabeçamento do Senhor Jesus todas as coisas. Porque Hebreus capítulo 1 vai dizer para nós que este Senhor Jesus é aquele, o Filho, por meio de quem Deus criou o universo. Na verdade, a palavra grega ali não é criou, e não é também universo. O termo grego é aionos, que significa eras. Deus, na verdade, o texto de Hebreus diz que ele costurou as eras do seu Filho. De tal forma que em cada era, todo o trabalho de Deus, toda a obra de Deus é engrandecer e fazer conhecido cada vez mais a glória e o senhorio do seu Filho. Se os irmãos olharem o texto original, em Hebreus 1, versículo 2 e 3, quando é dito que ele, pelo Filho, ele fez o universo, o termo fazer, ali no original, é a mesma palavra usada quando é dito que João estava em companhia de seu pai, seu irmão Tiago, costurando as redes. A palavra costurar é a mesma usada em Hebreus quando diz que Deus fez o universo. Ali o termo fazer significa, então, costurar. E não é a palavra universo, porque não é cosmos que é usado ali. Existem 3 palavras traduzidas para mundo ou universo na Bíblia, que é aion, cosmos e oikoumene, que não é usado em tantos outros lugares da Bíblia. Mas o termo aion ali é eras. Então, é dito que Deus planejou como um administrador, um oikônomo. E essa palavra oikônomo é de onde vem o termo economia. A palavra oikonomia, da onde vem o termo mordomo em grego, que é oikônomo, o administrador. Então, Deus tem uma administração, e a sua administração, todo o seu projeto, todo o seu desejo, e pelo qual ele planejou administrar tudo, é para que em cada etapa das eras, o seu Filho seja conhecido, o seu Filho seja admirado, e todas as coisas, passo a passo, irão, então, se dobrar a ele e tê-lo como Senhor absoluto. Todas as eras, eu respeito os irmãos que pensam diferente, mas eu vou falar aqui o que eu vejo à luz da Bíblia. Você sabe que na Bíblia, se você estuda com cuidado, você consegue enxergar 7 eras, 7 dispensações. A Bíblia também fala em Efésios capítulo 2, que além dessas 7 haverão eras vindouras. Porque o propósito de Deus não vai acabar com o reino milenário e a entrada da eternidade. Haverão eras vindouras, mas é dito em todas as letras que todas as eras estão conectadas no Filho. Então, todo o propósito de Deus, irmãos, é engrandecer o seu Filho. E ele faz esse trabalho. Ele designou o Filho como herdeiro. Então, o que acontece? Em Gênesis capítulo 1, nós vemos ele criando o homem à sua imagem. Os irmãos sabem que a palavra imagem ali está no singular, embora o termo façamos está no plural, indicando claramente que há um dentro da Trindade que possui a imagem. E é baseado nesse, que foi como protótipo que o homem foi criado. E aí, irmãos, tem 2 palavras que aparecem, imagem e domínio. Imagem e domínio. Existe uma obra de um teólogo, da Nova Zelândia, chamado Revelações Messiânicas no Antigo Testamento, onde ele nos diz que esses 2 princípios governam todo o trabalhar de Deus ao longo da Bíblia. Domínio e imagem fala de sacerdócio e realeza. Imagem diz respeito àquilo que o homem seria como um canal para mediar a glória divina ao restante da criação. Domínio seria aquilo que o homem receberia de Deus para, como regente de Deus, governar representando a autoridade de Deus. Este homem, que de acordo com o propósito de Deus em Cristo, estava designado a se tornar a noiva coletiva do Filho de Deus. Porque a igreja e o propósito de Deus em relação ao homem não é um acidente. Ele teria acontecido, irmãos, e como os irmãos dizem acertadamente, se a queda não tivesse acontecido, a Bíblia teria Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22. É claro que nós não sabemos como seria todo o desenvolvimento,
provavelmente o homem teria vivido, teria se alimentado da árvore da vida, e só, como diz o irmão Devon Frank, só Deus para poder falar tudo que nós teríamos sido capazes de fazer, em plena união com Deus. E esse propósito não se alterou com a queda. A queda provocou um desvio. Mas a redenção proveu um meio de Deus restaurar e colocar o homem no trilho de novo e continuar o propósito divino. Então nós temos imagem e domínio, sacerdócio e realeza. Os irmãos viram que há uma diferença no que nós lemos no capítulo 1, versículo 26 e 28. Eu quero até poder interagir com os irmãos um pouquinho, para a gente sentir como é que o Senhor está falando no coração de cada um, conforme a gente está lendo aqui. Porque o mais importante é lermos aos pés dele. É ele, com a palavra dele, poder nos tocar. O capítulo 1, versículo 26, fala que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. No 28 diz que Deus lhe deu domínio sobre todas as coisas, certo? Para representar em semente aquele propósito original, que ele consumaria, e que, bendito seja o Senhor, ele há de consumar. Agora, depois nós lemos o capítulo 5 de Gênesis, né, naquele segundo livro que compõe ali o livro de Gênesis, e os irmãos notaram uma diferença? Vamos voltar lá no capítulo 5, vamos reler aquele trecho, por favor. Compare o versículo 26, e principalmente o 28, com o que está escrito no capítulo 5, versículo 1 até o 3. Eu queria aproveitar e dar um dado aqui para os irmãos, depois que nós lemos, que eu acho que é importante, para ajudar a desmistificar assim, um conceito errado que se tem, principalmente com tanta informação distorcida, por exemplo, com relação à Cabalá judaica e judaísmo que tem permeado a internet nos dias de hoje. Se você não sabe, abençoado é você por não saber. Mas se você sabe, e eu sei que esse assunto é um assunto delicado e perigoso, tem enganado muitos irmãos, eu queria falar uma coisa aqui que ajuda a entender a forma que o livro de Gênesis foi composto. Mas primeiro vamos fazer a comparação dos dois trechos. No capítulo 1, a gente viu que Deus falou de imagem e domínio e deu autoridade para o homem. No capítulo 5, quando fala-se da imagem, no capítulo 5, você já nota uma diferença. Se você leu com cuidado. O que está escrito aqui? Oi? Vamos ver? Olha só. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhe chamou pelo nome Adão. No dia em que foram criados, viveu Adão 130 anos e gerou um filho o quê? A sua semelhança, conforme a sua imagem. Irmãos, aqui não tem mais. Já depois da queda, o homem perdeu a imagem divina por completo. Essa é a diferença. Adão não gera um filho segundo a imagem de Deus. Porque nem mesmo Adão carrega mais a imagem de Deus. O irmão Atmani, a quem eu respeito muito, ele diz nos seus livros que imagem diz respeito ao que é interno e semelhança ao que é externo. Respeitosamente, como outros irmãos também, eu penso diferente. Eu penso que a palavra semelhança diz respeito ao que é interno. Imagem, a expressão externa dessa semelhança, do aspecto espiritual do homem. A palavra imagem é eikon, em grego, da onde vem a palavra ícone. É aquilo que dá uma expressão concreta para o indivíduo. Né? É aquela forma concreta. Mas essa imagem concreta que o homem tinha de forma externa era um refletor da sua condição interna, que era a semelhança. Porque Deus criou o homem à sua imagem conforme a semelhança. Então a semelhança é o que dá base para a imagem. Então a semelhança diz respeito às virtudes e àquela condição interna do homem, baseado no qual ele podia receber o que na teologia é chamado de atributos comunicáveis, ou seja, o amor, a luz, a santidade, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Havia no homem uma mente, porque Deus tem uma mente e a mente do homem poderia conter a sabedoria de Deus. Havia no homem emoção perfeita para conter o amor de Deus. Havia no homem volição para conter a vontade de Deus. Então a semelhança diz respeito às partes internas do homem interior.
diz respeito ao espírito e ao coração do homem, que é a alma. E aí tinha o corpo como um refletor perfeito disso. Irmãos, eu queria dizer uma coisa para vocês. Só à medida que nós vamos andando com o Senhor, nós vamos permitindo que a palavra fale conosco, nós vamos vendo o tanto que nós perdemos na queda de Adão. O tanto que nós perdemos. A nossa alma não era do jeito que é hoje. O nosso corpo não era do jeito que é hoje. O nosso espírito, muito menos, era do jeito que é hoje. Eu não tenho tempo para falar disso agora. Se desse, a gente ficaria aqui no ponto só falando só disso. Só para os irmãos verem quão profundo é essa questão e quão profundo, então, é a obra de restauração do Espírito Santo. Mas o fato é que Gênesis deixa bem claro para nós que já quando Adão, expulso do Éden, gera um filho, ele não o gera mais com a imagem original de Deus, conforme a semelhança original. Então, além do... Vamos tentar dar um exemplo aqui. Se tivesse um gráfico, seria melhor. Mas, além do homem não atingir o ideal, subindo a escada para o propósito final que Deus tinha, ele ainda caiu do nível. Não só ele não atingiu o ideal, como ele caiu lá embaixo. Agora, ele não só é aquele homem inocente, neutro, criado no Éden, com todas as suas faculdades perfeitas e existindo em perfeita sintonia, porque isso não acontece nem em nós. Você quer ver uma coisa, por exemplo? Nós, por causa do pecado, nós não temos ideia, irmãos, nem para saber a dor de forma perfeita nós conseguimos. Queria dar um dado aqui para os irmãos. Lembra quando o Senhor Jesus fala na cruz que ele tinha sede? O seu corpo estava ali desidratado, ele tinha perdido muito sangue. De fato, a boca, ele diz no Salmo 22, profetizando, o Espírito de Cristo e Davi fala que a língua se apegava ao céu da boca, e é pela desidratação, mas havia o fogo da dor psíquica que ele provava na sua alma pelo escárnio e o abandono de todos, e principalmente o fogo da ira de Deus que estava pesando no seu espírito. Agora, irmãos, eu quero falar uma coisa aqui que eu não sei se vocês já foram para pensar, mas para assustar os irmãos no bom sentido. Haverão pecadores que irão para o lago de fogo e provarão a dor da condenação e da separação de Deus. Mas nenhum pecador, nem que passar toda a eternidade no lago de fogo, vai poder sentir a dor que Jesus sentiu em 3 horas. Sabe por quê? Porque o pecado arruinou as nossas faculdades. Nós sempre interpretamos a dor do ponto de vista egocêntrico. Então nós nunca somos perfeitos para avaliar nada de modo puro. A nossa percepção da causa da dor, do porquê e como ela está ocorrendo, está toda defeituosa. Quando o Senhor Jesus sente a dor do abandono de Deus, da ira de Deus pesando sobre ele, a dor psíquica e a dor do corpo, tudo que ele sente é com perfeição. Porque ele é o homem perfeito. Quando ele diz no Salmo 69, repetido em João capítulo 2, o zelo da tua casa me consumirá. A palavra hebraica significa como um consumir de uma brasa que está incandescente e que começa, irmão, você já viu aquele carvão quando está em brasa? E ele começa, o fogo vai se gastando aí, vai virando só cinzas. A ideia é que a santidade, presta atenção, o Senhor Jesus tinha 2 naturezas, divina e humana. Tudo que ele sentia na sua parte divina, na sua natureza divina, era comunicado na sua natureza humana. Então, quando ele lidava no dia a dia com o pecado aqui no mundo, ele sentia todas as dores do que o pecado era, como Deus santo, nunca tocado pelo pecado, ele nunca foi, mas ele tinha que lidar com situações pecaminosas. Imagine se Deus, sendo tão santo, não pode nem ver o mal, como diz Abacuque. Imagine o que era o santo de Deus encarnado nesse mundo. Ó, irmãos, pudesse o Espírito Santo abrir o nosso coração para pensar nessas coisas essa noite. Para nós entendermos que é em Jesus que nós entendemos, pela humanidade dele, o tanto que nós perdemos na queda da nossa humanidade. E o quanto o Espírito Santo, de forma laborosa, tem que trabalhar para restaurar em nós, por meio de Cristo, em quem ele já fez tudo isso, mas agora quer aplicar essa vitória e toda essa conquista a nós, a fim de nós sermos conformados a ele. Quanto, irmãos, quanto? O texto, então, diz que quando ele fala o zelo da tua casa me construirá, a ideia é de que ele, porque era divino, 100% divino, sentindo como Deus as dores do pecado da humanidade, mas tendo que comunicar essas dores para um veículo humano, que assumiu a natureza humana igual a nossa.
numa limitação humana igual a nossa. Agora você imagina o que é a limitação humana tendo que receber percepções que ele tinha acerca do pecado como Deus. O corpo e a estrutura e a psique humana dele se desgastou antes do tempo. Essa é a ideia de consumir. É como uma brasa que vai virando cinza até ficar só aquele pozinho de cinza. Por isso que aos 30 anos, segundo os melhores eruditos, ele parecia ter mais de 50. Ele envelheceu de forma precoce. Desgastado. Porque ele sentia com perfeição cada angústia, cada dor, cada sentimento, cada deslize e desarmonia que havia dentro do homem. Quando no texto de João 11, eu vou me estender um pouquinho aqui, só para exemplificar mais para os irmãos, é dito que ele chegou diante do túmulo de Lázaro. E quando ele fala onde o puseram, e aí a hora que Marta e Maria falam, ele está ali na tumba. É dito lá no texto que ele revolveu-se em si mesmo. Não é? Os irmãos lembram desse versículo? A palavra no grego é encheu-se de furor. Mas não é um furor pecaminoso. A ideia ali é de algo que ele não conseguia controlar, de indignação. Sabe qual era a indignação? Era a ira divina confrontando o maior inimigo de todos, que é a morte, que estava retendo com um algoz o seu melhor amigo que estava morto. Você imagina o príncipe da vida encontrando a morte, destruindo aquele que ele amava. Então é dito que ele revolveu-se em si. Todas essas coisas que aconteciam dentro de Jesus é o que nós sentiríamos se a obra dele em nós já estivesse completada. Mas você vê que, por exemplo, nós conseguimos pecar e sentir pouca tristeza por isso. Nós conseguimos entender errado as coisas. Nós conseguimos não tocar com profundidade nos sentimentos, nas emoções dos irmãos quando eles estão aflitos. Com o Senhor Jesus não era assim, irmãos. Não era assim. Então nós perdemos muito na queda de Adão. E nem ter a capacidade de sentir a dor da condenação nós temos. Nós interpretamos tudo errado. Então quando Adão caiu, ele não só não atingiu o ideal, mas ele desceu lá embaixo. Agora Deus tem que fazer um trabalho de colocá-lo nos trilhos e ainda elevá-lo àquele propósito original. Por isso que os irmãos vão ver que a imagem ele já perdeu. No capítulo 5 já é dito que ele gera um filho segundo a sua imagem, não mais a imagem divina. Agora, no capítulo 9 tem um acréscimo de queda, tá? Não sei se os irmãos perceberam. No 5, ele já não tem mais a imagem de Deus perfeita. E no 9, qual que é o detalhe que acontece? Quando Noé sai da arca, depois que aqueles anjos haviam descido, se misturado à raça humana, misturado à genética, e feito, irmãos, aquela coisa terrível com a história da humanidade. Agora o homem sai da arca por meio de Noé, e o que Deus diz no capítulo 9? Está faltando mais uma palavrinha que acontece lá no 26 a 28, se os irmãos perceberem. Não sei se vocês perceberam. Olha de novo. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai e vos enchei a terra. Aqui está igual lá. Certo? Aonde está a diferença? Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, e tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tá, pavor e medo. Pavor e medo não significa uma coisa que o homem tinha. O que está faltando aqui? Domínio. Autoridade real para poder governar. Vai vir medo, vai vir pavor por causa do engenho do homem. Mas o homem não tem mais autoridade. Então, as duas coisas que Deus tinha criado e dado ao homem desde o início, imagem para mediação e sacerdócio, e domínio para representar a autoridade e o reino, uma na queda e outra pós-dilúvio. Irmãos, mas eu queria dizer uma coisa, o propósito de Deus mudou? Você acha que Satanás pegou Deus de surpresa? Acha que Deus agora ficou, e agora, como diz o irmão Gino, estava tentando fazer isso, olha só o que saiu. Será que Deus foi pego de surpresa? Irmãos, Deus nunca pode ser pego de surpresa. E nada pode alterar o seu propósito eterno. Então, agora eu queria só explicar uma outra coisa para os irmãos. No capítulo 5, isso é para salvaguardar você de talvez algum engano que possa surgir aí na internet, tá? Porque tem pegado cristãos e vocês não têm ideia do tanto. E aí tem cristãos se envolvendo com judaísmo, com cabala, com tantas coisas, porque não entende
não tem a humildade de entender e de pesquisar sério o que a própria palavra está falando. Então, no capítulo 5, vocês viram que fala aí, né? Quando vai falar de Adão, se os irmãos notaram, está escrito: este é o livro da genealogia de Adão. O que dá a entender se a gente lê como está aqui? Alguém pode falar? O que você entende como está escrito aqui? Que vai ser falado a partir de agora da genealogia de Adão, não é verdade? Que a história que se segue vai ser a genealogia de Adão. E muitas vezes as pessoas leem assim. Mas não é assim que está no hebraico. Porque nós pensamos que quando Moisés escreveu Gênesis, Deus ditou para ele e ele foi escrevendo. Mas não foi assim. A inspiração estava presente. Mas Moisés, na verdade, irmãos, ele foi recolhendo documentos mais antigos que ele, debaixo da inspiração e da proteção de Deus, e colocando dentro e formando o livro de Gênesis. No hebraico, quando aparece aqui, este é o livro da genealogia de Adão, é Elá Sefer Toledot Adão. Sefer é a palavra livro. E Toledot, essa terminação ot, que é a terminação hebraica plural feminina. Porque a terminação plural hebraica masculina termina em in. Então, quando você quer falar plural masculino em hebraico, você coloca um in. No nosso português, não, você põe um S, é plural neutro. Tanto cadeiras como homens, né? É um S que você põe e serve para qualquer coisa. No hebraico, não. Se você quer falar para o feminino, é ot. Se você quer falar para o masculino, é in. Então, El é Deus. Mas Elohim seria Deus no plural majestoso. É o que lembra a Trindade. Mais de um dentro de um só Deus. E a terminação ot, por exemplo, como a palavra hebraica keber, significa sepultura. Mas keber ot, a ta'ava, as sepulturas dos desejos. Onde aquele povo pecou, querendo comer as carnes do Egito, e o Senhor os puniu. Então, quando fala aqui Sefer Toledot Adão, sabe o que é isso? Ele está dizendo o seguinte: este é o livro das relações de documentos de Adão. Aqui, na verdade, é um colofon. Você tem aquele epígrafe, muitas vezes nos documentos mais sérios, antigos, você coloca uma epígrafe. Ou quando você termina e você está falando de uma ata, você fala, por exemplo, nos cartórios, dou fé e afirmo a verdade. E você coloca como um colofon. Aqui também. O livro de Adão, sabe onde começa o livro de Adão? O relato do livro de Adão, ele começa em Gênesis 2, entendeu? Versículo 5. Você quer ver só? Quero mostrar isso para os irmãos. Vamos lá no capítulo 2, por favor. Você fala assim, mas como é que Moisés sabe da história da criação? Deus ditou para ele? Não. Na verdade, Deus ditou para o próprio Adão. Deus ditou para Adão e Adão, Deus falou para Adão como é que ele criou de forma geral. Depois o próprio Adão, com o tempo, Adão depois reconta a história do ponto de vista dele. Então, o que está em Gênesis 1 até Gênesis 2, 4, é o jeito que Deus falou para Adão da criação de forma geral. É o livro da genealogia do céu e da terra. Olha só o 2:4, por favor. Este é a gênese dos céus e da terra quando foram criados. Aqui aparece também a mesma expressão hebraica. Esta é a gênese. A palavra gênese aqui também é a palavra Toledot. Este é o relato, as relações da criação do céu e da terra. Certo? Eretz, chamagem, céus e terra. Então, o que acontece aqui? Aqui, irmãos, o 2:4, ele não está falando de uma história que vai vir depois. Você está dando para entender isso? Ele está falando de um colofon. Ou seja, tudo que está no capítulo 1 até o 2:3, é um livro. Qual que é o livro? É o livro da criação do céu e da terra, que Deus ditou para Adão como ele criou os céus e a terra, e como ele criou Adão e Eva. É por isso que no 1, 26 e 28, você vê um relato de ele criando homem e mulher e não especificando o detalhe da criação do homem e da mulher. Porque Deus está falando para Adão de forma geral como é que ele criou. De forma resumida. É só o relato da criação do céu e da terra. Eu estou falando isso aqui, talvez você está falando, irmão, fica perdendo tempo com isso. Não é. Você vai ver depois
na internet, Deus queira que você não veja, mas muito provavelmente vai acontecer o seguinte: tem gente falando que Adão teve uma primeira mulher e que depois veio uma tal de Lilith, que foi a verdadeira esposa de Adão, e depois ele conheceu Eva, porque Lilith não queria ser a esposa dele, e aí, então, entendeu? E tem crente sendo desencaminhado por isso, porque entende que a mulher do 26 não é a mesma do capítulo 2. Irmãos, que tolice, como que o diabo engana as pessoas, porque aqui, na verdade, o que está acontecendo é o seguinte: existe uma tábua de relação histórica da criação do jeito que Deus ditou para Adão, do capítulo 1 ao capítulo 3. O versículo 4 coloca o colofão disso. Esta é a Gênesis, este é o toledote do céu e da terra. Entendeu? Este o quê? Tudo que está para trás. Por que não está falando com detalhes? Porque Deus está falando só de forma geral como é que ele criou. Agora, no 2.4, no 2.5 em diante, começa a história escrita por Adão. Adão está falando como foi que ele foi criado e como Deus criou Eva. Então é por isso que aparece uma esposa no 1.26, uma mulher, e depois aparece a Eva sendo criada com detalhes no capítulo 2. Você entendeu? Aí quando chega no 2.5, no 5, versículo 1, quando fala: este é o livro da genealogia de Adão. É Sefer Toledot, o livro das relações documentadas de Adão. Onde começou esse livro? No 2.5 até o 5.1. O livro de Gênesis está cheio de várias Toledotes. Você entendeu? Então isso é só para salvaguardar os irmãos de erros que estão ocorrendo por aí. E tem crentes e jovens que não estudam com cuidado sendo desencaminhados. Então, uma é a relação do céu e da terra, outra é a relação do livro de Adão e Eva, que vai do 2.5 até o 5.1. Tá bom? E o que vai do 5.2 até o 6.9 é a relação de Noé. Toledot Noah é o que aparece no hebraico. Então, é o terceiro livro incorporado. E assim vai todo o livro de Gênesis. Irmãos, mas agora voltando para o que nós estávamos falando. O homem perdeu a imagem e perdeu o domínio. Isso não alterou, todavia, o propósito de Deus. Deus continuou, porque ele já tinha feito a promessa por meio de Eva que haveria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. E reverteria as coisas e colocaria o homem no ideal que Deus designou para ele. Aí nós vamos ver o quê? No capítulo de Gênesis agora, quando chega o homem vai caindo nessa rebelião, vem a Torre de Babel. Então Deus escolhe Abraão, né? E aí começa a ser afunilado esse propósito de trazer o descendente e o reino. O rei e o reino, para restaurar aquele propósito que Deus havia designado. Até aqui, Deus tratava com a humanidade de forma geral. Ninguém sabia quem seria o Redentor e como ele viria. Às vezes a gente não toca nisso, só está lendo a Escritura. Mas, por exemplo, quando Eva teve Caim, ela achou que Caim seria já o descendente. Por isso ela fala: adquirir um varão. Imagine, Deus fez a promessa: o descendente virá e vai esmagar a cabeça da serpente. Né? Aí ela tem um filho. O que ela pensa? Chegou. Tanto é que sabe o que significa Caim? Prêmio adquirido. Mal sabia ela, né? Então o que ela diz? Adquirir um varão. A nossa fala com auxílio do Senhor, mas no hebraico não aparece com auxílio. Sabe o que ela diz no original? Adquirir um varão, o próprio Senhor. Ela tinha na ideia que Caim seria a semente prometida. Seria Jeová encarnado. Quando ela viu que Caim não era isso, o segundo filho que ela teve foi Abel, ela chamou de Abel. Significa sopro, vento, vaidade, vazio. Porque não tem como cumprir o propósito de Deus. Mas Deus não parou. No capítulo 12 ele chama Abraão, e aí, irmãos, ele faz essa promessa. Vamos lá no capítulo 12 de Gênesis agora. Ora, disse o Senhor a Abraão, embora ele tinha aparecido para Abraão em Ur, né? Aqui é a aparição em Arã. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O
que você percebe com em ti serão benditas todas as famílias? O que Abraão está se tornando aqui? Se ele é um canal de bênção, ele é o que na linguagem bíblica? Um sacerdote. O princípio da imagem está sendo colocado sobre Abraão. E engrandecer o nome tem a ver com a autoridade que por meio dele seria restaurada. Então Deus está trabalhando ainda nessa linha. Irmãos, nós sabemos, não tenho tempo para entrar em todos os detalhes, a história da nação produzida por meio de Abraão é a história dos filhos de Israel. E o que Deus tensionava com os filhos de Israel? Vamos lá em Êxodo agora de novo, naquele texto que a gente leu. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa palavrinha especial, tá? Êxodo 4, por favor. A nação que Deus havia produzido por meio de Abraão, as 12 tribos de Israel haviam descido ao Egito por meio de José e agora estavam cativas ali. E aí o que Deus fala para Faraó, que era o maior monarca daquela época na terra? Ele diz assim no versículo 22 do 4. Dirás a Faraó, assim diz Yahvé, Israel é meu filho e o meu o quê? Primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, o teu primogênito. Agora vamos focar essa palavrinha aqui, primogenitura, porque ela é sancionada tanto na lei humana como na lei divina. Deus tem um propósito com toda a criação e toda a criação será trazida debaixo do encabeçamento do seu filho, mas cada um em um grau, e existem alguns canais que Deus usa no meio de tudo isso para terem maior preeminência nesse encabeçamento, como veículos desse encabeçamento. E esses que têm mais preeminência de acordo com a vontade de Deus é o que a Bíblia chama de primogênitos. O primogênito, na Bíblia, tem a ver com esse que tem o primeiro lugar. Tanto é que também sancionado vem a ordem divina, colocando o filho mais velho como primogênito, exceto se o Senhor mudasse a ordem. Aqui é dito que Israel era a nação primogênita de Deus. Deus não está lidando com Israel como uma pessoa individual, a nação. Irmãos, agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando um filho era primogênito e era filho de um rei, o que ele devia herdar? Se o pai dele é um rei, o que fica sendo dele? O rei, não é verdade? A supremacia. Ele se torna o canal supremo para que Deus comece, por meio dele, a encabeçar todas as coisas. Mas qual era a condição do povo de Israel no Egito? Eles estavam encabeçando, estavam governando ou sendo governados? Sendo governados. Então Deus diz para o monarca do Egito, deixa aí o meu primogênito. Esse povo que você está escravizando é o meu primogênito. Ou seja, de todas as nações do mundo, eles devem ter a primazia, porque foi esse o pacto em Abraão. Você entendeu? Não é isso que está acontecendo, mas é o pacto. É o pacto em Abraão. Israel deveria ter, então, pelo menos 3 coisas de acordo com a Bíblia. Nós vamos ler um texto em Crônicas para mostrar isso. Israel tinha que ter a supremacia monárquica, ele deveria então ter a autoridade, o domínio. Israel deveria ter o sacerdócio, ele deveria ser o canal de veículo para que Deus trouxesse e comunicasse a sua glória para o mundo, e mediasse as nações até Deus, a autoridade, e também deveria ter uma porção dobrada de herança. Essa era a porção do primogênito. Os irmãos querem ver mais um detalhe? Vamos comigo lá em 1 Crônicas, capítulo 5, por favor. Nós estamos falando tudo isso aqui, irmãos, como uma introdução do princípio de reinado e sacerdócio, para entendermos a questão do reino dos céus. Porque hoje, eu acho que aqui os irmãos não vão estar confusos quanto a isso, mas no meio da cristandade em geral, quando você fala de reino dos céus, o que as pessoas pensam? O que é entendido como reino dos céus? O céu. Ou um lugar cheio de luz, de purpurina, brilhante, que você vai quando você morre. Alguns pensam que você cria uma asinha nas costas. Você vê um tipo de um anjo, uma simbiose de anjo com o homem e vai para o céu depois que morre. Oh, meu Deus do céu. Né? O reino dos céus. O reino dos céus. Ah, o reino dos céus. Às vezes você, conversando com irmãos, o irmão partiu, está na glória, irmão, está no reino. Irmão, o que é o reino? O que é o reino de acordo com a Bíblia, não de acordo com as nossas concepções?
humanas, sabe? Tradição cristã desviada do que a Bíblia ensina. O que é o reino? Então nós estamos vendo aqui que reino é um assunto de domínio e de sacerdócio. Realeza e sacerdócio. E esse é o propósito de Deus para o homem que ele criou a sua imagem. O homem caiu, mas Deus deseja levá-lo ali, naquele nível. Agora, como Deus escolheu em Abraão ter um povo como uma nação primogênita, esse povo seria o canal, o veículo disso. E como nação primogênita, já que Deus é o rei supremo, Israel deveria ter pelo menos as 3 coisas que o primogênito tinha. E em Crônicas, então no capítulo 5, primeiro livro de Crônicas, capítulo 5, é dito para nós assim. Capítulo 5, versículo 1. Quanto aos filhos de Rúben, você lembra quem foi Rúben? O filho mais velho de Jacó? Sabe o que aconteceu com ele? Ele perdeu a primogenitura. Ele vai falar aqui, ó. Quanto aos filhos de Rúben, o primogênito de Israel, Israel aqui Jacó, pois era o primogênito. Mas, por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de... Então, quem se tornou o primogênito, recebendo porção dobrada de terra? José. Por meio de quem José teve uma porção dobrada de terra no povo de Israel? Quem que recebeu a porção dobrada lá? Quais eram os 2 filhos de José? Efraim e Manassés. Quem era o mais velho? Manassés. Efraim ficou sendo primogênito entre Manassés e Efraim. Só que em Manassés você tinha uma porção de terra na Transjordânia, no lado oriental, e uma porção de terra em Canaã, no lado ocidental. Então, por meio de Manassés e Efraim, José recebeu a porção dobrada da terra. Irmãos, o conceito da terra na Bíblia é muito profundo, porque fala da esfera onde o reino vai ser vivido. Quando José recebe a porção dupla da terra, significa que ele tem o melhor. Então, o primogênito, primeiro, ele tem uma porção dobrada de terra que José recebeu. Havia outras 2 coisas que também o primogênito deveria ter. Por causa da falha do povo de Israel, José não recebeu tudo isso. Mas essa parte foi delegada a outros 2 filhos. O que havia mais além da primogenitura, além da porção dobrada de terra? O sacerdócio e o governo, a realeza. Quem que ficou com a realeza? Irmãos, pode falar, tá? Se alguém quiser arriscar, o Fábio está falando ali, né? Eu queria só que os irmãos falassem para a gente poder, juntos, né, aprender. Se os irmãos fiquem à vontade. Se quiser falar também, não tem problema, tá? Mas se quiser falar, fique à vontade. Quem que recebeu a porção de realeza? Judá. E quem ficou com o sacerdócio? Oi? Alguém falou? Levi. Vamos ver aqui, ó. Então é dito que Rúben perdeu a primogenitura. E o que aconteceu? De modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos. E dele veio o príncipe. Então, a casa real vem da tribo de Judá. Por isso, o bastão tribal não se arredaria de Judá até que viesse Siló. Então, Judá tem a realeza. José tem a porção dupla de terra. E o sacerdócio caiu para a tribo de Levi. Por quê? Os irmãos lembram do episódio do bezerro de ouro? Lembram lá? Em Êxodo 32? Moisés sobe o monte. Foi receber as tábuas da lei, a mobília do tabernáculo. Ele fica 40 dias com Deus no monte. Aquele povo que ele havia tirado das 12 tribos, a quem Deus havia, como a gente leu em Êxodo 19, o que Deus falou? Se vocês ouvirem os meus mandamentos e guardarem minha aliança, sereis o quê? Um reino de... Irmãos, não mudou o propósito. Vós me sereis um reino de sacerdotes e nação santa. Reinado e sacerdócio de novo. Só que esse povo cumpriu as exigências? Não. Moisés nem tinha acabado de receber o mandamento, irmãos. E eles já estavam quebrando o mandamento aos pés do monte. Eles não conheciam a si mesmos, eles não conheciam a sua própria carne. É interessante, se você estudar Êxodo com cuidado, você vai perceber o seguinte: até o momento em que Deus os traz em asas de águia, o clima ao redor do monte é todo tranquilo, sereno e majestosamente belo. Se você ler Deuteronômio 33, você vai ver que quando Deus desceu para entregar e otorgar a lei, por meio da mediação de anjos, havia pelo menos 20 mil anjos.
entregando a lei. O Salmo fala isso. Os carros de Deus são 20.000, ou foram 20.000. Sabe por quê? Havia pelo menos 20.000 anjos tocando trombetas celestes, na prolongação da aliança da lei. E é dito lá em Deuteronômio 33 que a glória que desceu sobre o Sinai era tão esplendorosa, irmãos, era tão magnífica, que ela pegava desde o Monte Seir até as montanhas de Parã. Era mais ou menos uma dimensão do tamanho do estado de São Paulo, coberto por uma luz que ofuscava o sol. Era um esplendor de beleza. E Moisés fala assim: havia para eles naquele dia o fogo da lei. Na verdade, Yahvé, amas os povos, todos estão nas tuas mãos. É dito que Deus fez isso, irmão. Sabe que em Jeremias e Oséias vai dizer que estava acontecendo naquela hora? Deus estava cortejando Israel como um noivo corteja a noiva. Os irmãos que são casados, aí, que sabem como é que funciona isso, na hora que você está cortejando, na hora que você está conhecendo, está namorando, você vai lá, né, prepara um jantar à luz de velas, vai pedir em casamento aí, na hora que vai pedir em casamento, então faz toda aquela preparação. Bom, era o que Deus estava fazendo com Israel, porque o clima era de amor, era de aliança, porque Deus queria dar a eles o reino. E a beleza de Javé foi exibida nos céus. A nossa tradução não traz o texto original, quando você lê Deuteronômio 33. Eu estou citando aqui de cabeça, porque não dá tempo de ler tudo, tá, irmãos? Espero que depois os irmãos, vai ficar gravado, os irmãos podem depois ler lá. Lá está escrito assim: Yahvé veio ao Seir. Mas não é veio ao, no hebraico é veio desde o Seir. Você sabe onde é o Monte Seir? Lá em Edom. A ideia, de segundo o irmão hebraísta de Eliti, é que a glória de Javé brilhou desde o Sinai e resplandeceu até o Monte Seir. Você tem ideia do que é isso? Você sabe quando nós vamos ver uma glória desse jeito? Na segunda vinda do Senhor Jesus. Do mesmo jeito que ele desceu no Monte Sinai para tomar a noiva e colocar o anel no dedo, ele vai descer dos céus em poder e glória, com muita glória, e todos os anjos da sua glória e poder, para tomar também a sua noiva celestial. Você vê o paralelo? Mas aconteceu no Sinai, porque o propósito era o reino. O propósito era o noivado, a aliança. Certo? A responsabilidade deles de se unirem a Deus para o propósito divino. E diz que essa luz brilhou desde o Sinai até o Monte Parã, no deserto de Cádiz, e chegou resplandecendo até o Monte Seir, em Edom. Irmão, você tem ideia do que é isso? Usa um pouquinho a sua mente como criança agora. Vamos dizer, como o Senhor Jesus falou, que nós sermos crianças, para né, ser nosso reino dos céus. Vamos pensar como criança. Você imagine uma luz que ofusca um território do tamanho de São Paulo, no céu. Um dia eu estava vendo as manifestações lá em Brasília, teve um arco celeste ao redor do sol, e a pessoa ficou maravilhada. Ai, parece um arco-íris. Era só um brilhinho ao redor do sol. Você já pensou um brilho de esplendor do tamanho do estado de São Paulo inteiro? E diz que o brilho era tanto, irmãos, que o sol ficou ofuscado igual uma estrelinha ofuscada pelo sol. E aqueles 20.000 anjos tocando a trombeta. O candor. O noivo vindo colocar o anel no dedo de Israel. Irmãos, o clima era de amor, era de aliança, era de união. Aí o Senhor falou assim: se vocês me ouvirem e guardarem minha aliança, vocês serão um reino de sacerdotes, nação santa. O que o povo respondeu sem nem pensar? O que eles falaram? Os irmãos sabem, né? Eles falaram o que a gente às vezes fala do Senhor também. Tudo que o Senhor falou, faremos. Havia uma prepotência deles, assim como há também em nós. O maior trabalho de Deus é tirar a nossa autoconfiança. E imediatamente depois que eles falam isso, você percebe que o clima ao redor do monte muda. Até ali não tinha aquele clima. Quando eles falam isso, escurece tudo. Começam trovões. Aquela glória brilhante de luz é escondida dentro de um pavilhão de trevas. E o monte começa a tremer. E é dito que até um animal que se tocasse, passasse do limite, seria morto, fulminado. E aí Deus começa a separar o povo em classes. O restante do arraial vai vir de longe, os 70 anciões vão subir um pouco mais alto, Arão e Ur vão subir um pouquinho mais alto com Moisés, e aí depois só Moisés vai subir no lugar escuro onde Deus está. Por que Deus fez isso, irmãos? Porque o povo não conhecia sua própria carne.
E a prova disso é que quando Moisés sobe e fica 40 dias escondido, o que acontece? É dito que eles vêm até Arão e falam assim: faz-nos deuses que vão adiante de nós. Porque este, de modo pejorativo, este Moisés que nos tirou do Egito, o capitão da nossa salvação que nos tirou, não sabemos o que é dele. Eles não aguentaram passar pela prova de ausência de 40 dias de Moisés. Moisés ficou escondido com Deus no cume da montanha e eles não suportaram a prova. Aí sabe o que é dito em Hebreus? Hebreus vai tomar isso como paralelo e vai dizer assim: por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial. Aquele povo participava de uma vocação terrena. Qual que era a herança deles? Canaã terrena. Qual que é a nossa herança? O reino celestial. Mas assim como, irmãos, aquele povo não suportou a ausência de Moisés escondido diante de Deus durante 40 dias e se apostatou ao pé da montanha, o autor de Hebreus sabe, isso é solene para nós que seja de cima de advertência, que se nós não tivermos a exultação da esperança, nós também faremos o mesmo com Jesus. Porque como Moisés se ocultou 40 dias e o povo não suportou a ausência dele, e falou: este Moisés que nos tirou, não sabemos se ele vai voltar para nós. O que as pessoas vão falar com relação à vida de Jesus no fim dos tempos? Onde está a promessa da sua vida? Porque desde que os pais dormiram, tudo permanece igual. Já escuta essa história de que Jesus vai voltar há muito tempo. Toda hora está falando que Jesus está voltando, cadê? Entendeu? É o mesmo esfriamento do povo de Israel, que tinha uma comissão terrena, na Canaã terrena, é o esfriamento da maioria da igreja no tempo do fim, em relação a Jesus, que também está escondido com Deus dos céus. É o paralelo, irmãos. Eles apostataram. E aí o que acontece? Naquela apostasia, quando Moisés estava recebendo a lei, eles estavam quebrando ela no pé do monte, se entregando à promiscuidade e às suas cobiças. O que acontece? Moisés desce do monte, se põe fora do arraial e grita: quem é de Yahvé, vem até mim. Quem foi os únicos que se comprometeram? Os levitas. Os levitas, é interessante, irmãos, porque o Levi, ele tinha tido um acesso de ira junto com Simeão e matado os siquemitas. E por isso eles perderam a bênção de Jacó. Mas a mesma ira com que eles foram impetuosos na carne para fazer o que era errado, matando de modo vingativo os siquemitas, eles colocaram essa mesma disposição forte para ser por Deus no momento certo. Então aqui também tem um segundo princípio para nós. Claro, se você não domina seu temperamento, se eu não domino minha ira, se você não domina sua ira, estamos desqualificados para a herança. Entendeu? Por isso que o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, quando ele fala dos detalhes a respeito do reino dos céus, a primeira coisa que ele fala é contra o ódio e a ira no coração. Aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão, estará sujeito a tribunal. Ah, irmão, eu sou sempre assim, esse é o meu jeito. Eu nasci assim, você sempre assim. É o crente Gabriel. Eu nasci assim, você sempre assim. Cuidado, irmão. Cuidado com eu sou assim. Deus te ama do jeito que você é. E te ama tanto que não vai deixar você do jeito que você é. Bendito seja Deus por isso. Venha do jeito que está, mas não fique do jeito que você está, não. Porque nem Deus quer você assim. Ah, os irmãos não me querem assim. Não, nem Deus quer você assim. Bendito seja Ele por isso. Como diz o irmão McDonald, isso é amor. Porque seria extremamente perverso Deus nos chamar e nos deixar do jeito que somos. Você acha que Ele mexer em você é falta de amor? Não, é amor. Todas as provas, as lutas, as coisas que estão pondo para fora, tudo que nós somos de imundícia, irmãos, é amor. É para nos sarar. Seria perverso nos deixar como somos. Então, Levi foi muito impetuoso na ira, fazendo o que não devia, no caso dos siquemitas. Mas quando foi para responder ao chamado de Deus, essa mesma disposição agiu forte nele. Então significa o quê? Se você tem uma disposição forte, não acha que Deus não quer isso. Ele quer, mas em ressurreição. Ele quer, mas dobrado ao Calvário. Ele quer, mas segundo a sua vontade. O Senhor não quer a gente molenga. Danny Moody falou que ele nunca viu um preguiçoso ser salvo. O preguiçoso não dá para ser salvo. Ele não sabe nem se quer ser salvo.
Dá muito trabalho. Então seja forte, sejamos fortes, mas sejamos fortes para Deus. E o que Levi ganha? Quando ele se levanta a favor do que Moisés havia falado, Moisés então faz o teste. Saque cada um sua espada, agora, e mate aos rebeldes. É dito no livro de Êxodo que pelo menos 3.000 eram os líderes da rebelião naquele mais de 1 milhão de israelitas que havia no deserto. Porque quando Moisés falou isso, os que temeram entraram para dentro das tendas. Mas 3.000 ficaram lá fora, peitando e encarando a ordem de Deus. E Levi, sabe o que ele fez? De forma poética, dramática, Moisés diz em Deuteronômio que Levi, naquele dia, assim decidiu. Aquele que disse a seu pai, não conheço, e a sua mãe, nunca a vi. Sabe o que é isso, irmão? Significa que ele não poupou os laços naturais por causa da vontade de Deus. Nada pode ficar entre nós e o nosso Senhor. Nós temos que amar as pessoas, amar os amigos, até os inimigos. Mas quando qualquer coisa conflitar com a vontade do Senhor, só existe uma opção: obedecer. Porque quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Você pode ser salvo se você amar, mas discípulo, irmão, é outra história. E Levi naquele dia guardou esse princípio. Ele não poupou nem os seus parentes rebeldes. Aí sabe o que Moisés disse em Deuteronômio? Dá agora, ó Deus, o teu urim, o teu tumim, ao homem teu fiel, teu fidedigno, a quem provaste em Massá, com quem contendeste em Meribá, aquele que disse a seu pai e sua mãe, nunca os vi. Que queime ele holocaustos à tua narina e ensine os teus preceitos a Israel, pois guardou a tua aliança. Ele ganhou o sacerdócio. Então Judá ficou com a realeza, José com a porção dupla de terra e Levi com o sacerdócio por causa da falha das demais tribos. Provavelmente, se a tribo de José tivesse também obedecido ao Senhor, o sacerdócio também seria dele. Se tivesse obedecido mais ainda, a realeza seria dele. Mas por questões, Judá ficou com a realeza, Levi com o sacerdócio e José com a porção dupla de terra. Mas isso era a porção do primogênito. Os irmãos estão entendendo? A porção do primogênito envolvia 3 coisas. Irmãos, por que eu estou falando tudo isso em relação a Israel? Qual é a relação disso conosco? Nós somos o Israel de Deus hoje. E como com eles foi um assunto de serem salvos, mas nem todos poderiam herdar a primogenitura, assim também nós corremos o risco. Porque o reino é um assunto de primogenitura. E a primogenitura, embora aquele que nascesse primogênito já tinha direito a herdar isso, ele podia ser deserdado pelas obediências. Podia ser dado a outra primogenitura dele. Amado irmão e irmã, eu e você somos salvos eternamente, não há dúvida disso. Mas se Deus vai poder nos dar primogenitura ou seremos deserdados, é outra história. E é com isso que a gente tem que se preocupar. E como a porção do primogênito envolvia porção dupla de terra, sacerdócio e realeza, que a gente viu aqui, que Rubem perdeu, Rubem herdaria tudo isso. E por que ele perdeu? Ele profanou o leito de Jacó, seu pai. Ele deitou com a concubina do pai. Outra coisa, irmãos, repare no Sermão do Monte do Senhor Jesus, são os 2 pecados que ele mais trata de forma séria. A fornicação, a lascívia e a ira descontrolada. A lascívia. Crentes que não sabem domar o pecado da lascívia. Paixão promíscua. Desejo de concupiscência. Desejo sexual impuro. O Senhor fala de até não só de ser deserdado, mas de ser castigado de forma severa. E Paulo fala em Tessalonicenses, palavras do apóstolo, que o Espírito Santo põe no nosso coração, porque são palavras de Deus. O Senhor, contra todas essas coisas, é o vingador. É o vingador. Justa retribuição. Porque vingança em Deus não tem a ver com ódio descontrolado. Vou fazer agora. Não é isso. É uma retribuição justa, na mesma moeda. E nos evangelhos, embora a igreja tente aplicar isso para falsos crentes, para incrédulos, mas é para crentes que essas advertências são dadas em relação à era vindoura. A geena de fogo na era vindoura, para os crentes promíscuos, o lago de fogo na era vindoura. Se der tempo, a gente vai falar um pouco disso também. Porque são palavras sérias para aqueles que querem herdar o reino. E que, irmãos, nós precisamos tratar essas coisas entre nós. Essas coisas não podem ser nem mencionadas entre os santos como prática de conduta deles.
Mas o que mais tem acontecido na igreja é o problema com isso. Em parte pelo desleixo, já sou salvo, então está tudo bem, não perco a salvação. E vamos cuidar. Rubem foi deserdado. E esteve em perigo até de perecer e de deixar de ser tribo. Sabia disso? Moisés, na bênção de Moisés, em Deuteronômio 33, Moisés intercede por ele, dizendo: viva Rubem e não morra. E não sejam pouco os seus homens, porque o pecado que ele cometeu foi tão sério que faria com que ele deixasse de ser tribo em Israel. Essas coisas não passam nos olhos de Deus. Mesmo que aqui demore a aparecer, Paulo fala, os pecados de alguns homens demoram para aparecer. Outros, só depois de muito tempo. Alguns são rápidos depois de muito tempo. E alguns nem aparecem aqui. Mas você pode estar certo de uma coisa, no tribunal de Cristo vai ser tudo tratado. E também castigado. Porque tem disciplinas para isso também. Aqui Rubem foi deserdado, então, e essas 3 coisas que era dele ficou com os outros 3 filhos de Jacó, as outras 3 tribos. Agora, vamos lá. Se o primogênito tem direito a isso, Israel deveria ser isso, então, como nação. Certo? Deus escolheu eles para ser tal nação. É certo que todas as tribos não foram, Levi ficou com o sacerdócio, mas de uma forma, o ideal de Deus era que Israel fosse o canal de mediar suas bênçãos ao mundo, cumprindo o princípio geral do sacerdócio. Era que também deles viesse o rei, o Messias, para estabelecer o reino. E a esfera do reino é representada na terra dupla que José deveria herdar, como primogênito de Jacó. Agora, irmãos, o que acontece? Ele então tinha que ter sacerdócio, realeza e porção dupla de terra. Chega em Números capítulo 14, vamos voltar lá um pouquinho. Nós vamos ver que ocorre uma coisa aqui com a nação de Israel. Eu queria dizer para os irmãos, até pelo tempo, porque 20 minutos. Tá. Ótimo. Vamos então aqui agora em Números 14. Os irmãos sabem que aqui eles estão chegando na fronteira de Canaã, no deserto de Cádiz. Havia jornada de 11 dias do Sinai até Cádiz, e Cádiz era a fronteira da terra. A terra era a porção da herança, onde o reinado e os sacerdócios seriam exercidos dali para o mundo todo. Mas o que acontece aqui? Pela 10ª vez eles se rebelam contra Deus. E é de uma forma tão séria nessa 10ª vez, porque eles já haviam visto muitos milagres do Senhor, muitas intervenções do Senhor, o conhecimento que eles tinham de Deus era mais profundo que antes. E agora eles pecam de forma deliberada. Esse capítulo é muito importante porque vai ajudar a gente a entender certos trechos de Hebreus, lá na frente depois. Aqui eles se rebelam, e olha só. Versículo 1. Levantou-se toda a congregação e gritou em voz alta, porque os espias que foram à terra começaram a falar que Deus queria matá-los, que ali era terra de gigantes, que eles eram como gafanhotos aos olhos daqueles gigantes nefilins. Então eles dizem o quê? Levantaram-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta o povo e chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E dizíamos aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Isso foi muito sério, irmãos. Porque ao eles fazerem isso aqui, eles estão desprezando a terra, estão desprezando o Senhor, estão dizendo que o Senhor tem más intenções contra eles, mesmo depois de ter visto tudo que Deus fez por eles. Até aqui o Senhor foi perdoando cada murmuração, cada rebelião, porque eles ainda estavam como crianças crescendo no conhecimento. Mas aqui não tem mais desculpa. Aqui é dureza, é obstinação do coração mesmo. E eles começam a infamar o Senhor, infamam a terra e começam a murmurar. E mais, eles dizem o seguinte: Moisés não está com nada. Vamos levantar um novo capitão e voltar ao Egito. Sabe o que é isso na linguagem de Hebreus? Eles expõem o seu capitão ao vitupério e à vergonha. A mesma coisa que o autor de Hebreus vai falar que os cristãos apóstolos fazem com Jesus. Quando depois de muito
luz, de muita clareza na vida espiritual, alguém decide voltar atrás, é a experiência de Cádiz. Não estou falando de um irmãozinho novo que começou não, tá? Está pecando ali, está falhando, porque não tem nem noção de como lidar com a questão. Eu estou falando de apostasia, decisão rebelde no coração, depois de ter tido luz o suficiente. Foi o que aconteceu aqui. 10 vezes eles haviam se rebelado. Aqui é a 10ª, na verdade. Já tinham muito conhecimento, muita luz, muita clareza de Deus, de tudo, visto e comprovado intervenções poderosas de Deus acerca deles, a favor deles, e mesmo assim falaram, olha, vamos levantar um capitão e vamos voltar ao Egito. Voltar ao Egito é voltar à posição condenada do mundo. É possível um cristão voltar à condenação original? Nunca. Bendito seja Deus por isso. E aquele que tentar viver como um mundano condenado, incorre no que a Escritura chama de pecado para a morte. Porque Deus pode recolhê-lo mais cedo para poupá-lo disso. Foi o que aconteceu aqui. Deus viu que não havia cura para o coração obstinado de Israel mais. E quando eles falaram, vamos levantar um capitão, e expuseram Moisés à vergonha pública e ao vitupério, o mesmo que os cristãos apóstolos fazem com Jesus, o verdadeiro capitão da nossa salvação, como diz o texto de Hebreus, o que o Senhor falou fazer com eles? Deus falou para Moisés, sai do meio deles e vão consumidos. Moisés intercedeu, estou encurtando um pouco aqui a história, devido ao tempo, e aí o Senhor falou o que para Moisés? Vamos continuar lendo aqui, ó. Versículo... Vamos pular um pouquinho. Depois da intercessão de Moisés. Versículo 20. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhes perdoei. Veja, irmãos, mas presta atenção numa coisa. Veja o tempo que isso está ocorrendo. Não é no início da jornada. É na fronteira da terra. É depois de 10 grandes rebeliões. 9 grandes rebeliões, essa aqui é a 10ª. Um conhecimento muito avançado de luz. Por isso, é perigoso nós acharmos que o Senhor vai tolerar tudo dependendo da luz que nós temos. Perdão ele sempre vai dar, como ele deu aqui. Mas agora vem a sua mão governamental e olha o que acontece. Porém, tão certo como eu vivo, aqui ele pôs a vida eterna dele, como certeza do que ele vai fazer. Tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória de Yahvé, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Tão certo como eu vivo, não vão ver. E aí o que o Senhor fala mais para eles? O Senhor diz aqui para Moisés que eles devem voltar e agora eles vão vagar no deserto até cair o cadáver de todos aqueles homens acima de 20 anos, exceto Josué e Caleb. E a jornada que deveria ter acabado em 2 anos vai demorar mais 38 anos. Mais 38 anos. E o Senhor fala que vai deserdá-los da terra. Então veja, eles não podem ser condenados. É interessante, irmãos, porque depois Balaão vem lá com aquela promessa de Balaque com dinheiro para amaldiçoar o povo, e Deus troca a maldição em bênção e fala, não vi iniquidade em Jacó, não contemplei desventura em Israel. Sabe o que é isso? Porque eles estão debaixo do sangue do Cordeiro. E ninguém pode amaldiçoar aquele que está coberto pela redenção. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é um fato, irmãos. Maravilhoso. Mas, por outro lado, tem o outro lado da moeda. Não há condenação, não há maldição. Eles em figura. O sangue do Cordeiro estava sobre eles, não podiam ser amaldiçoados. E Deus chega a dizer que, com base no sangue, nem iniquidade Deus contemplava neles. Mas isso é com relação à posição deles, não com relação à condição. Posicionalmente, eles estão justos. Mas na experiência, ainda são carnais. E agora, eles vão vaguear no deserto. E vão ser deserdados. Então, veja. Aqui, como eu tenho pouco tempo, eu vou deixar nesse ponto onde nós vamos chegar agora, para depois a gente poder continuar. Lembra que o primogênito tinha que herdar a porção dupla de terra? Ele tinha que ter uma porção dupla de herança, certo? Foi o que José recebeu, por meio de Manassés. E ele tinha que ter um reino.
Entendeu? O reino e a porção dupla de terra com o sacerdócio. Quando Israel chegou aqui, o que Deus estava prometendo para eles? Que eles iriam entrar em Canaã e eles iam ter uma porção como herança. O que seria essa herança? Canaã. Entendeu? Canaã. Mas, irmãos, Israel é o que de Deus? Primogênito. A porção deles que eles entrassem e tomassem Canaã ia cumprir a porção dupla? A figura ia ser completa se eles herdassem Canaã? Não. Você sabe qual era a outra porção que Deus estava preparando para eles? A glória celestial. Eles seriam os reis de Deus na terra e no céu. Aí você fala, mas como você fala isso, irmão? Por que você está dizendo isso? Porque é o seguinte, a terra de Canaã seria o aspecto terreno do reino que Deus estava dando. Mas Deus nunca quis, nunca foi a intenção original de Deus, nem para Adão, que o homem herdasse apenas a terra. Se o homem comesse da árvore da vida, a vida divina entrasse nele e ele fosse glorificado com a vida divina, ele seria como os anjos do céu, servindo nas regiões celestes também. Ele seria humanamente habilitado sobrenaturalmente para chegar a herdar as dimensões celestes acima dos serafins afogueados. Esse era o propósito. Esse é o propósito ideal de Deus. Deus não vai descansar enquanto ele não tiver o homem entronizado na glória. Então, os dois aspectos da herança é Canaã na terra e o reino dos céus, com o aspecto celestial nas alturas. Com Moisés, o legislador, o primeiro legislador, Deus estava dando a eles a chance de entrar no aspecto terreno, a primeira porção da primogenitura. E com o Senhor Jesus vindo, Deus estava dando a oportunidade de eles se tornarem participantes do aspecto celestial. Os irmãos estão entendendo aqui o paralelo? Deus está dando para entender isso? O primogênito recebia porção dupla de terra. Então Israel, como nação primogênita, tem que ter uma porção dupla de herança. A herança terrena em Canaã e a herança celestial nas regiões celestes. Quem vai ser aquele que vai levá-los a herdar a porção terrena? Moisés. Originalmente seria Moisés. Até Moisés, por fim, ficou fora depois. E Josué os introduziu. Quem vai ser aquele agora que vai habilitá-los a herdar a porção celestial? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus vem do alto. Por isso ele pode dar a eles o acesso ao que é do alto. Conforme era o propósito original de Deus. E Moisés vai dar a eles a porção terrena. Mas aqui o que está acontecendo aqui, irmãos? Eles já estão sendo deserdados da porção terrena. Com Moisés, eles o rejeitaram, né? E o que aconteceu com a nação? Foi deserdada da porção terrena. Claro, como nação depois entraram, mas não a nação original. Os filhos entraram, mas os pais foram deserdados. Não foram condenados, porque o sangue do Cordeiro estava sobre eles, mas foram deserdados. E essa é uma séria advertência para nós. Nunca pereceremos eternamente, mas a herança está sobre nós. Poderemos entrar? Como tratamos o nosso capitão? Como seguimos, principalmente nessa parte da jornada? Depois, eles perderam aqui, né? Mas os filhos entraram. A nação originalmente ficou fora. Os filhos entraram. Quando eles entram em Canaã, Deus havia ordenado para eles fazerem algo. Que eles deviam purificar a terra de todos os ídolos, de todos os deuses falsos e se preservarem para o Senhor. Eles fizeram isso, irmãos? Não. E aí o que acontece nos dias de Nabucodonosor? Já nos dias de Senaqueribe, quando o reino havia se dividido em duas partes, reino norte de 10 tribos, reino sul de 2 tribos, o reino norte foi levado cativo pela Síria, dispersado, mas ainda ficou 2 tribos, Judá e Benjamim ao sul, por se apegarem a Davi e ao trono, e a presença de Deus ficaram. Só que o que acontece? Eles são levados cativos para a Babilônia. Agora, irmãos, esse aqui é o ponto. Quando eles são levados cativos para a Babilônia, e as 10 tribos são dispersas, eu posso dizer, olha só, impressionante isso, que praticamente, quase que 100%, eles foram deserdados da herança terrena.
Porque como o primogênito não é aquele que é filho do rei. Se ele é filho do rei, ele tem que reinar, ele tem que governar. E qual foi o pacto de Deus com eles? Irmão, não dá tempo de ler muito versículo. Eu estou citando de cabeça aqui, confiando que os irmãos estão acompanhando a história e sabem dessas histórias ao longo da Bíblia. Lá no pacto da renovação sinaítica, em Deuteronômio 28, Deus diz para eles que se eles guardassem, com aquela nova geração que ia entrar na terra, se eles guardassem a aliança de Deus, nenhuma nação no mundo teria mais autoridade que eles. Então eles iam cumprir o princípio do reinado, eles iam estar sobre todas as nações do mundo. Certo? Mas também, depois do versículo 14 em diante, Deus fala que se eles não cumprissem o mandamento, eles seriam dispersos por todos os cantos da terra. Eles sairiam para perseguir um homem por um caminho, fugiriam de 7, por 7 caminhos dessa pessoa. Malditos seriam em várias ocasiões da sua vivência na terra de Canaã, até que fossem dispersos. A gente sabe o que aconteceu. Eles não se preservaram dos ídolos, eles não se apegaram ao Senhor, eles não guardaram o pacto. E o que acontece? De fato, como eles adoraram os ídolos, Deus permite que Nabucodonosor venha, o primeiro rei gentil, a ter domínio total sobre a terra e escravize os judeus do Reino Sul e os leve cativos. Você sabe o que acontece a partir daí? A partir daí, irmãos, a monarquia que era de Judá foi transferida para os gentios. Eles foram deserdados da terra física. Está dando para entender? Eles foram deserdados. O poder da monarquia não estava mais com Israel a partir desse dia. As 10 tribos já tinham sido dispersas por causa de adorar os bezerros de Jeroboão no norte. As 2 tribos do sul continuaram se apegando a Davi, mas parcialmente. Agora também vão ser levados cativos para a Babilônia. E a partir desse dia começa a acontecer o que Jesus chama de os tempos dos gentios. O que são os tempos dos gentios? É o tempo em que as nações gentílicas vão dominar acima de Israel. Esses dias começam desde Nabucodonosor. Irmãos, Israel está sob essa disciplina até os dias de hoje. Não foi removido deles isso. Você sabe até quando vai durar esse tempo dos gentios? Até quando Israel vai perder a supremacia de governo no mundo? Até o último rei gentil surgir e ser derrotado pelo próprio Senhor Jesus. Quem é o último rei gentil que está designado a surgir e governar toda a terra? O anticristo. Nabucodonosor foi o primeiro, o anticristo é o último. E desde Nabucodonosor, 500 anos antes de Cristo, até nós, 2000 anos depois de Cristo, já 2500 anos, Israel perdeu a porção, o aspecto terreno da herança de monarquia. E até hoje, as 12 tribos não estão reunidas na Terra Santa. Você entendeu? Mas havia uma chance ainda. O aspecto celestial, eles ainda tinham chance. Porque eles perderam aquilo que o capitão terreno deu para eles. Que o legislador terreno deu para eles, Moisés. Mas como Daniel fala na profecia das 70 semanas estão separadas para o teu povo. Separadas de onde? De todo esse trato. Deus separou um tempo para lidar com eles, para que houvesse ainda uma chance se eles tivessem recebido o Messias. Então, como eles perderam a herança terrena, só restou agora a outra porção da terra. Para aquele remanescente que tinha voltado e que ainda se apegava a Davi, uma última chance foi dada. E agora quem vem oferecer o aspecto celestial da herança? O próprio Messias, não Moisés. Irmãos, estão conseguindo me acompanhar? Está conseguindo me acompanhar? Agora vamos lá para Daniel. Eu acho que eu tenho mais uns 5 minutinhos. Vamos concluir só essa parte aqui. Daniel capítulo 7. Vamos ver de onde vem o conceito de reino dos céus, tá? Porque não tem nada a ver, como eu falei, com o que os cristãos imaginam hoje. É um lugar que você entra quando você morre, é um lugar cheio de luz, é um lugar onde os anjos ficam tocando arpinha com roupa branca. Não tem nada disso no conceito de reino dos céus na Bíblia. Sim, no reino dos céus há anjos. Sim, no reino dos céus há glória. Sim, é verdade. Mas não no aspecto que o cristianismo lidar com isso de forma tão superficial. Então, em Daniel capítulo 7, tem a visão dos 4 animais que se referem aos 4 impérios da história.
E aí, quando chega aqui no versículo 14, 13 e 14, eis que eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. Ou seja, o filho do homem, ao ancião de dias, é o filho e o pai. E o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aí você fala, mas esse reino é o quê? É só um aspecto terreno em Israel? Vamos continuar lendo o versículo 20 e vamos ler primeiro aqui o 20 e 22. 21 primeiro, né? 21 é melhor. Eu olhava e eis que este chifre, o anticristo, fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Irmãos, o reino dos céus, de acordo com Daniel, aqui tem a ver com povos, línguas, nações se submetendo ao Senhor Jesus e esse reino não passando nunca. Então isso é uma coisa que ocorre depois que você morre e vai para o céu, como o cristianismo entende de forma geral, ou isso tem a ver com um tempo profético de uma vinda, de um período em que ele será reconhecido como Senhor. O que você acha? Hã? Tem dúvida? Reino dos céus é um negócio, é o paraíso, você vai quando você morre? Irmãos, parece simples o que eu estou falando aqui, mas olha, a cristandade em geral é essa confusão que fazem. Reino dos céus, paraíso, para eles é uma coisa só, e você vai e você entra lá quando você morre. Mas aqui está falando na profecia que o tempo do reino é um tempo em que povos, línguas e nações, todos estarão submetidos ao Senhor Jesus. Isso é o reino dos céus. E aqui também no versículo 21 que a gente leu, eu quero fazer uma correção aqui, como está na nossa Bíblia, porque não traz o que está no original, tá? Quando diz aqui no 21, eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. É claro que está falando do anticristo, o chifrinho pequeno. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos. Quê? Sabe como é que está no original isso aqui? Não é santos do Altíssimo, é santos dos lugares altos, ou santos dos lugares celestes. É daqui que vem o conceito de reino dos céus. Então, o reino dos céus, de acordo com 7,14 e com 21, é o seguinte: é um tempo em que nações na terra estarão submissas ao Senhor Jesus e que haverá homens glorificados nos lugares altos. Isso é o reino dos céus. Uma parte da herança terrena, outra parte celestial. Os santos dos lugares altos. Assim expressa-se Gouveia, Pember, Delitier, Lang e outros irmãos que entendem muito bem a língua hebraica e o texto mais antigo nessa passagem. Não é santos do Altíssimo, é os santos dos lugares altos, ou os santos que estão nos lugares altos dos céus. Porque haverá um grupo que Deus preparará para esse estado, para essa dimensão. E um outro grupo que vai estar na terra, governando, com as nações se submetendo a eles. Esse período desse governo é o reino dos céus. É o tempo dos santos possuírem o reino. Isso é reino dos céus bíblico. Não tem nada a ver com as historinhas que a gente ouviu na escola dominical. Eu acho que você ouviu. Eu ouvi bastante. Isso aqui é o tempo. Agora, olha só também o que está dizendo aqui no versículo 26. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar. Lhe tirar aqui é tirar do anticristo, do último rei gentil. Lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu. É daqui que os judeus tiram a expressão reino dos céus. É o reino que está submetido aos céus. É desse texto aqui. É por isso que Jesus vai falar do reino dos céus na sua vida, porque já era um conceito que os judeus tinham a partir do livro de Daniel. É o tempo em que os céus dominam sobre a terra. Irmãos, mas
Deu para entender? Com Moisés, eles pegaram um aspecto terreno, de um reino terreno que estava sendo preparado. Mas com Jesus, uma última chance estava sendo dada para aquilo que era mais sublime da porção dobrada da nação primogênita, que era se tornar herdeiro das regiões celestes. Mas, infelizmente, Israel, assim como rejeitou Moisés, a nação de Israel rejeitou também o Senhor Jesus. Já dando para entender? E é aqui que a nossa parte entra na história. Porque como eles rejeitaram o capitão terreno e rejeitaram o Filho de Deus celestial, o Messias, eles perderam as duas porções como nação. E o reino dos céus foi tirado deles e dado a um povo que pudesse produzir os respectivos frutos. Que povo é esse? Que povo é esse, irmãos? Quem compõe a igreja? Você faz parte? Você foi salvo? Você tem certeza que pertence ao Senhor? Então você faz parte desse povo. A proposta foi aberta para nós. Está dando para entender? Por que eu estou falando tanto dessa questão de primogenitura e reino? Reino é isso, irmãos. O reino dos céus é um período em que os céus governam sobre a terra. Havia o reino terreno, com Moisés, e havia o reino do período em que os céus dominariam de forma manifesta sobre a terra. Daniel profetizou isso. E aí, olha como termina o versículo 26. 26 eu estava lendo? O 7, né? O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todos os céus serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Presta atenção de novo aqui nessa expressão, que eu tenho que fazer mais uma correção, que é importantíssima. Aqui é dito que o reino debaixo dos céus será dado aqui. Não é o reino nos céus, é o reino abaixo dos céus. Está falando da porção terrena desse período da majestade do Messias quando ele voltar. Então, no período que ele voltar para governar, o reino aqui na terra, que está abaixo do céu, vai ser dado a quem? Ao povo dos santos dos lugares altos. É assim que é a tradução. Então, veja, existe o povo dos lugares, os santos dos lugares altos, e existe o povo desses santos dos lugares altos. E as nações do mundo vão estar sendo governadas pelo povo que é submisso a esses santos. Quem que é o povo que vai governar sobre as nações quando o Senhor Jesus estiver aqui? Israel, os judeus. Aí naquele dia eles vão ser restituídos. Por isso que Zacarias diz que todo Israel será salvo e as 12 tribos serão de novo reunidas. E eles vão governar sobre todas as nações do mundo. E eles vão estar submissos a quem? Aos santos que estão nos lugares altos, que são os vencedores da igreja. Então haverá grupos, está entendendo? De preeminência na primogenitura agora. Como nação, Israel perdeu a porção celestial para sempre. Eles só serão restituídos no aspecto terreno. Isso também só depois que Jesus voltar. Mas os vencedores da igreja terão a porção para cumprir o nível mais alto do propósito de Deus. O homem glorificado com o próprio Messias na glória, irmãos. Era por isso que Paulo orava e falava: iluminados sejam os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do chamamento que há para com vocês. Nós não estamos num chamamento por uma herança terrena. No virar dessa era, irmãos, nós não vamos herdar nada que seja simplesmente terreno aqui nessa terra. Deus tem preparado o governo do universo nas regiões celestes para aqueles que vencerem com Cristo. É isso que ele tem preparado. É isso que ele tem preparado. Como Paulo depois vai dizer para os coríntios: vocês estão preocupados com coisinhas tão pequenas. Vocês estão até levando um irmão a litígio, fazendo litígio entre irmãos, levando um irmão ao tribunal, julgando por coisas terrenas. Acaso vocês não sabem que o mundo será julgado por nós? Quando vai ser isso, irmãos? Ora, se vocês devem julgar o mundo, será que as coisas mínimas vocês não conseguem resolver? Ou vocês não sabem que nós haveremos de julgar os próprios anjos? Tem coisa que Paulo fala que eu falei: não, Paulo, se você não tivesse falado, eu não sabia. Mas é uma pergunta que tem que dizer: eu sabia. Mas na verdade Paulo falou. Quando é que os santos vão estar numa condição glorificada a ponto de julgar os próprios anjos, existindo, como Jesus disse, numa existência como a deles?
Porque os filhos da era vindoura de Jesus, os que são ávidos por dignos da ressurreição da era vindoura, serão como os anjos de Deus no céu. E Mateus 13 diz que eles resplandecerão como o sol no reino do Pai, nas alturas. Irmãos, é para isso que Ele está nos preparando. Você não está sendo preparado para cuidar de Maringá apenas, para virar presidente do Brasil, para virar, quem sabe, o rei no Palácio de Buckingham, na Inglaterra. Você está sendo preparado para estar acima dos anjos, julgando os próprios principados e potestades, e sendo co-rei como Messias do universo. Você tem ideia do que é isso? Essa é a porção celestial do tempo do domínio do reino dos céus. Porção que Israel perdeu como nação para sempre. Serão restituídos na parte terrena. Amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre isso, se o Senhor permitir. Mas eu achei que era necessário introduzir tudo isso devagarzinho para nós entendermos todo esse conceito na Bíblia. Irmãos, que o Senhor produz no nosso coração responsabilidade, temor, sabe, santidade, porque não é com pouco preço que esses vão herdar tudo isso. Você pode estar falando assim, mas não é tudo de graça, irmão? A sua salvação é de graça. Foi tudo pela graça. Mas o reino, com respeito ao reino, Jesus diz: eis que cedo vem, e comigo está o meu galardão, para retribuir a cada um. Pois o Filho do Homem há de vir na glória é reino, tá? De seu Pai, e no reino o assunto não é salvação de graça. O reino, o assunto é, e então retribuirá cada um, na glória, conforme as suas obras. Nós possamos vigiar o nosso coração, pedir ao Senhor que Ele sonde, que Ele trabalhe em nós, porque não é pouco aquilo que Ele tem preparado e o chamado que Ele tem feito para nós. Que nós não sejamos o Israel apóstata nos dias de hoje, mas que Ele possa produzir nesse grupo de irmãos, em cada um de nós aqui, um coração ávido por participar da esperança do nosso chamamento. Que o Senhor nos abençoe. A gente continua amanhã, tá? Se assim o Senhor permitir. Vamos ter mais um tempo de oração. Se qualquer irmão quiser orar, fique à vontade. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra, pelo seu derramar no nosso meio. Amém. Graças te damos, Senhor, porque o teu Espírito abre os nossos olhos. Amém. O Senhor tem respondido às nossas orações. Amém. E assim tem se derramado no meio do seu povo. Sim, Senhor. Senhor, que no nome de Jesus toda cauterização e engano caia por terra. Amém. Que toda essa revelação da tua palavra seja abundantemente encharcada em nossos vidas. Que nós possamos assim caminhar nessa verdade, Pai, que é a sua palavra. Sim, A Senhor. verdade do próprio Filho sendo dado a nós, e assim nos capacitando e nos ajustando para a sua vida. Amém. Então ajuda-nos, Pai. Sim, Em nome de Senhor. Jesus, venha ao nosso socorro. Sim, Vem, Senhor. Vem, Pai, tratar a nossa mente, tratar o nosso coração, Amém. e expandir o nosso coração e a nossa mente Amém. para receber a sua palavra. Sim, Senhor. Que no nome de Jesus, Pai, sejamos encontrados, Senhor, como aqueles servos bons e fiéis, Pai, Amém. aos quais o Senhor chama a entrar no povo do seu Senhor. Amém. Em nome de Jesus, Em nome de faz Jesus. a sua obra. Amém. Amém. Nossa Senhora.